Cresci em Ohio nos anos 70 e eu e meu amigo de infância Joe ficávamos ao ar livre sempre que podíamos. Joe morava em uma fazenda que fazia fronteira com uma floresta bem grande e meus pais me deixavam lá de manhã e ficávamos na floresta durante todo o fim de semana. Só saíamos para estudar na escola. Adorávamos fingir que éramos homens da guarda florestal. Construíamos abrigos, armadilhas, praticávamos fazer fogo com gravetos, tudo isso. Quando chegamos ao ensino médio, tivemos a ideia de fazer um Stand By Me. Isso foi baseado no filme de mesmo nome que acabara de ser lançado. A ideia era andarmos pelos trilhos da ferrovia no campo, mas, em vez de procurar um cadáver, encontraríamos pontes legais para pescar e acamparíamos um pouco longe dos trilhos. É claro que sabíamos que isso era perigoso e que provavelmente estaríamos invadindo os trilhos, mas éramos crianças. Nós nos divertimos muito. Encontramos rios lindos, descobrimos pontes que ninguém visitava, pescamos e nos escondemos dos trens. À noite, acampávamos em bosques próximos dos trilhos e fazíamos pequenas fogueiras escondidas. Nunca aconteceu nada de ruim. Era uma experiência perfeita. Na verdade, era tão divertido que fizemos isso várias vezes. Nunca tivemos nenhum problema. Depois do ensino médio, eu e Joe seguimos nossos próprios caminhos. Ambos saímos de casa, mas sempre mantivemos contato e tentamos coordenar as visitas para nos vermos ocasionalmente. Bem, em um verão em meados dos anos 90, nós dois estávamos na cidade por cerca de uma semana. Durante o dia, fazíamos coisas com a família e à noite, tomávamos um drink em um bar ou sentávamos do lado de fora da casa do Joe, em volta de uma fogueira, e conversávamos sobre os velhos tempos. Certa noite, eu e Joe começamos a falar sobre nossas viagens para Stand By Me. Bem, nostalgia e cerveja são uma mistura e tanto. Logo decidimos tirar um dia, percorrer os trilhos, acampar uma noite e voltar para casa a pé. O dia chegou e partimos de manhã cedo. Pedimos à minha esposa que nos deixasse em nosso antigo local de partida, bem perto de nossa cidade natal. Ela achou isso uma loucura e fez questão de mencionar o fato. Quando ela se afastou, Joe sugeriu que, em vez de percorrermos a rota habitual, tomássemos a direção oposta, só para sermos aventureiros. Conhecíamos bem a região, tínhamos um mapa, então eu disse, que se dane, e partimos. O dia transcorreu bem. Foi divertido e um pouco triste, mas em um bom sentido. Encontramos uma ponte, sentamos na beirada, fumamos e seguimos em frente. Não tínhamos equipamento de pesca, mas trouxemos alguns alimentos enlatados e outras coisas. Antes de começar a anoitecer, escolhemos um local para acampar. Era uma área de floresta densa, com árvores em todos os lados dos trilhos do trem, de modo que parecia que estávamos em um túnel. Tínhamos trazido pequenas redes para dormir, mas antes de montá-las, decidimos fazer um pequeno reconhecimento do perímetro. Isso é o que costumávamos fazer antigamente também. Andávamos um pouco pela área para ter certeza de que a casa de um cara não estava logo depois de uma colina e que estávamos realmente acampando no quintal dele. Caminhamos cerca de 30 metros na mata e subimos uma pequena ladeira. Achamos que se não víssemos nada do topo dessa pequena colina, não teríamos problemas. Mas, quando chegamos ao topo, vimos uma construção antiga na parte de baixo, cerca de 30 metros dentro da mata. Ela era pouco visível. Ficamos pensando no que fazer. Ambos achamos que era um barracão de açúcar ou algo assim, pois não parecia haver um caminho livre para chegar até lá. De onde estávamos, também não parecia haver ninguém no local. Tudo estava quieto, nenhum movimento podia ser visto. Não havia luzes. Decidimos nos aproximar um pouco mais, só para ter certeza. Descemos a colina bem devagar e, ao nos aproximarmos da construção, vimos que não era um barracão de açúcar, mas uma igreja antiga. Parecia ter sido abandonada por anos. Era um prédio atarracado e flácido, cujas tábuas de madeira estavam quase pretas devido à exposição de musgo e podridão. Uma cruz ainda estava no topo do local, também preta e desgastada pelo tempo. Nenhuma das janelas era de vidro e não havia portas, apenas vãos abertos. Chegamos perto o suficiente para ver o interior. Havia fileiras de bancos e uma seção construída na frente para um pastor ficar de pé. Não entramos até o fim, pois não queríamos. Além de tudo isso, não havia sinal de ninguém. Nenhuma pegada, nenhum caminho, nenhuma estrada. Era uma igreja abandonada. Saímos imediatamente e voltamos a subir a colina até o local que havíamos escolhido para acampar. Ter uma colina entre nós e a igreja
nos fez sentir melhor, mas ainda estávamos um pouco desconfortáveis. Atribuímos isso ao fato de que ver uma igreja no meio da floresta nos causaria um certo arrepio. Além disso, a essa altura já estava anoitecendo e decidimos armar nossas redes, dormir e seguir viagem no início da manhã. A noite chegou e enquanto deitávamos em nossas redes e conversávamos, começamos a ouvir algo na direção da igreja. Nossa conversa sobre isso foi mais ou menos assim: "Está ouvindo isso? Que diabos é isso? Parece pessoas cantando." E parecia mesmo um canto. Nós dois saímos de nossas redes e nos agachamos, esforçando-nos para ouvir mais. Ficamos ouvindo por 1 ou 2 minutos, e o canto continuava, mas não estava ficando mais alto. Por fim, decidimos nos arrastar de volta para a colina e ver se conseguíamos espiar de onde vinha o som. Ainda podíamos nos mover muito silenciosamente na floresta, como nos velhos tempos. Era uma segunda natureza para nós. A lua mal havia aparecido, mas fornecia luz suficiente para que você não fosse direto para uma árvore, mas estava quase escuro como breu. Não usamos lanternas enquanto subíamos lentamente a colina e não conversávamos. Quando chegamos ao topo, vimos uma luz ao longe. Ela estava vindo da igreja, e o canto vinha de dentro. Joe e eu aproximamos nossas cabeças e tivemos uma conversa abafada que se resumiu a: "Você consegue acreditar nessa coisa?" A luz parecia ser de vela pela forma como tremeluzia, e embora tentássemos, não conseguíamos entender o que estava sendo cantado. Parecia música de igreja, mas em outro idioma. Ficamos sentados e observamos por algum tempo, tentando ver quem estava lá dentro, mas só víamos sombras ocasionais. Também não tínhamos intenção de nos aproximar. Tínhamos cerca de um campo de futebol entre nós e pretendíamos manter essa distância. O canto continuou por um tempo, mas depois parou. Depois disso, uma voz masculina estrondosa começou a cantar. Eu já estava assustado, mas essa voz me assustou muito. Parecia um pastor do Antigo Testamento que se vê em filmes, mas novamente, era como se ele estivesse falando em um idioma diferente, pois não conseguíamos entender uma única palavra. Por fim, chegou ao ponto em que uma única voz masculina dizia alguma coisa, e em seguida, várias vozes respondiam com uma música. Isso durou algum tempo, e em seguida todas elas começaram a cantar um longo e contínuo lamento que ficava cada vez mais alto. Ficou tão alto e tão perturbador que tapei meus ouvidos. Então parou. Nesse momento, eu estava me preparando para dizer: "Vamos dar o fora daqui", quando Joe colocou a mão no meu ombro e sussurrou: "Eles estão saindo." Estávamos longe o suficiente para não conseguirmos identificá-los muito bem, mas o que pudemos ver foi uma fila de pessoas saindo pela porta aberta, todas de mãos dadas em fila única. Pudemos ver que alguns deles tinham lanternas. Eles começaram a cantar novamente, e a luz das lanternas começou a se mover em nossa direção e na direção da colina. Conseguimos voltar ao nosso acampamento, pegamos nossas coisas e corremos para os trilhos. Chegando lá, corremos pelos trilhos na direção de onde tínhamos vindo. Depois de alguns minutos, paramos e olhamos para trás. Vimos luzes descendo a colina. Elas estavam se movendo de forma irregular, como se quem as estivesse segurando estivesse sacudindo-as. Continuamos a correr em disparada e a caminhar o mais rápido que podíamos. Por fim, paramos de ver as luzes e chegamos a uma estrada. Pelo nosso mapa, sabíamos que havia uma pequena cidade a cerca de 15 minutos dali, e caminhamos até lá. Chegamos a um posto de gasolina 24 horas e ligamos para minha esposa para que viesse nos buscar. Minha esposa e outros amigos acharam que eram crianças brincando, mas eu ouvi aquelas vozes e, com certeza, não pareciam crianças para mim. Não tenho certeza de quem eram aquelas pessoas, mas com certeza foi a coisa mais assustadora que me aconteceu na floresta. Quando eu tinha 10 anos de idade, fui a um acampamento da igreja chamado Cherry Run. Não levei nenhum amigo comigo, nem fiz nenhum. Foi uma semana bastante infeliz e solitária para mim. No meio da semana, em uma quarta-feira, eu estava sentada sozinha do lado de fora do sacrário. Tínhamos acabado de terminar o culto da noite e eu tinha cerca de 2 horas de sobra antes do toque de recolher. Fiquei ali sentado lendo um livro sob a luz fraca, sentindo-me sozinha, mas tentando não me importar. Cerca de meia hora depois, um jovem adulto aproximou-se de mim. Ele me disse que eu parecia muito triste
e perguntou se eu queria fazer um lanche na lanchonete perto dos dormitórios. Fiquei emocionada, para dizer o mínimo, por alguém estar prestando atenção em mim. Concordei e nunca perguntei seu nome. Ele era muito alto, um pouco gordinho. Tinha cabelos castanhos oleosos e uns olhos azuis gelados que nunca esquecerei. De qualquer forma, acabei comprando uma barra de chocolate e um pouco de carne seca na lanchonete e ele pagou. Sentamos em um banco e conversamos um pouco, e eu estava satisfeita. Eu estava sentindo uma vibração estranha em relação a ele, mas decidi não dar atenção porque ele era muito amigável. Ele me levou para jogar ping-pong por um tempo, no qual eu era péssimo. Um pouco antes do toque de recolher, ele disse que deveríamos sair para uma caminhada. Não me importei e concordei, seguindo ao lado dele enquanto ele se afastava do caminho de cascalho que circunda o meio do acampamento. Por fim, acabamos atrás do dormitório feminino, em uma seção não iluminada do acampamento. Não pensei em nada até que ele me pediu um abraço. Ao aceitar, permiti que ele me abraçasse e fiquei rígida, mas tentei não me importar. Afinal, ele era tão amigável comigo. Bem, digamos que suas mãos se afastaram das minhas costas e foram parar em um lugar inadequado. Depois, elas passaram por cima da minha roupa e você pode imaginar o que aconteceu a partir daí. Fiquei traumatizada. Ele me fez prometer que manteria segredo, porque imagine como os outros campistas ficariam tristes se descobrissem como você, referindo-se a mim, pecou. Arrasada, concordei. Senti-me tão mal que não consegui dormir naquela noite. Na verdade, ao apagar das luzes, fiquei com tanto medo de que ele voltasse para me buscar no escuro que me escondi nos banheiros do dormitório até de manhã. No dia seguinte, evitei todas as refeições e me escondi em vários lugares do acampamento. Não queria vê-lo, e toda vez que eu o via, ele me dava um sorriso perturbador. Nunca vou me esquecer disso. Comecei a sentir dores muito fortes no estômago e nas laterais do corpo, e me escondia na sala da enfermeira por horas a fio. Mantive sua promessa e nunca contei nada a ninguém. Agora vivo com esse terrível segredo, do qual sinto uma culpa imensa. Ele me assombra todos os dias, em sonhos e flashbacks. Já se passaram 8 anos. Tenho muitas histórias assustadoras e esquisitas, mas essa é, de longe, a favorita de meus amigos e a coisa mais assustadora que me lembro de ter acontecido comigo. Há cerca de 8 anos, comecei a frequentar a faculdade pública, o que significava que eu tinha dias longos e aulas em horários aleatórios. Quando chegava em casa depois da aula, sempre estacionava meu carro no estacionamento da igreja perto da minha casa. Na época, eu morava em uma pequena casa atrás da casa dos meus pais. Um dia, notei que havia um homem sentado em uma SUV verde estacionada a alguns carros do meu, por volta das 9 da noite, quando eu chegava em casa. Achei estranho porque ninguém estacionava ali à noite, já que era no meio do subúrbio, mas achei que provavelmente era um caso isolado e esqueci o assunto. No dia seguinte, cheguei em casa por volta das 2 da tarde e o carro estava exatamente no mesmo lugar, com um homem sentado sem fazer nada. Achei estranho que ele estivesse lá novamente, mas fui para minha casa e fiquei assistindo a TV por um tempo. Recebi um telefonema de uma amiga da rua perguntando se eu queria dar uma volta, então saí para buscá-la. Notei que o cara ainda estava lá, em seu carro. Ele ainda estava lá quando voltei. Isso continuou por algumas semanas. Ele estava lá todos os dias, a qualquer hora, de manhã, de dia e de noite. Em algumas noites, ele ficava lá até as 4 da manhã. Comecei a estranhar muito esse fato, pois havia provavelmente 50 ou mais vagas para estacionar, e ele estava sempre a 3 vagas de distância da minha. Ele sabia que eu estacionava ali, pois eu era o único carro que estacionava ali, porque havia um portão para minha casa na cerca em frente à minha vaga normal. O fato de ele estar sempre ali era muito perturbador. Finalmente, um dia cheguei em casa e o cara não estava lá, então decidi estacionar na vaga em que ele sempre estava. Não parecia especial, não havia árvores extras na vaga e ela ficava de frente para a cerca. Havia colinas do outro lado, que eram muito mais bonitas e cênicas de se ver. Depois de estacionar, fiquei por alguns minutos e liguei para um de meus amigos. Finalmente notei algo horrível. Eu podia ver todas as janelas da minha casa. Na época, eu não tinha cortinas e tinha o hábito estúpido de andar de roupas íntimas. Quer dizer, eu tinha uma cerca enorme e não havia como ver a minha casa da rua.
Eu me assustei e percebi que ele estava me observando. Depois disso, peguei o cachorro mastim dos meus pais e o fiz ficar comigo à noite. Também parei de estacionar no estacionamento da igreja, a menos que fosse durante o dia, e estacionei no estacionamento mesmo tendo que abrir um portão enorme manualmente para entrar e depois fechá-lo para os cães. Contei ao meu pai, mas ele achou que eu era louca e paranoica. Minha mãe, porém, acreditou em mim. Um dia, entramos na caminhonete dela e dirigimos atrás do carro do cara para pegar a placa dele. Ele ficou muito bravo conosco, saiu do carro e gritou conosco. Minha mãe basicamente disse: "Você é muito medonho. Consegue ver a casa da minha filha e está aqui o tempo todo, dia e noite." Ele disse que estava se refrescando antes de ir para casa depois de ter ido à academia. Não fazia sentido. Chamamos a polícia e eles foram até a casa dele. Descobrimos que ele era casado e tinha filhos, e ele disse que estava ouvindo suas fitas. Na verdade, eu tinha me esgueirado pela cerca, onde ele não podia me ver, e fiquei ouvindo o que ele estava fazendo, pois as janelas estavam abaixadas. Ele estava sentado em silêncio, não havia fitas e eu nunca as ouvi. A polícia lhe disse que ele estaria em sérios apuros se o encontrassem estacionado ali novamente e que, basicamente, ele não poderia voltar para lá. Sei que às vezes a polícia é muito criticada, mas eles foram ótimos durante esse incidente e disseram que o assustaram. No dia seguinte, ele não estava mais lá e achei que tudo tinha acabado. Era também o aniversário de meus amigos, então saí para jantar naquela noite. Cheguei em casa por volta das 11 da noite e havia outro carro estacionado exatamente na mesma vaga. Eu estava furiosa. Eu sabia que era ele, mas era um carro diferente. Contei à minha mãe e fiquei na casa dos meus pais porque estava muito assustada. Minha mãe decidiu passar com seu carro pelo estacionamento para ver se ele ainda estava lá. Depois de passar, com os faróis acesos, ela viu que não havia ninguém no carro. Ela achou que era coincidência, passou pelo local e deu a volta no carro. Quando deu a volta no carro, viu um homem se levantar de uma posição agachada e sair em alta velocidade no carro. Aparentemente, ela pensou que essa era a melhor oportunidade para segui-lo. Ele estava a 110 km por hora em uma rua residencial e passou por algumas ruas diferentes tentando perder minha mãe. Finalmente, ele foi para a rua principal e havia um sinal vermelho. Minha mãe parou ao lado dele e ele colocou o moletom sobre o rosto e se cobriu com o braço para não vê-la. Ele pode ter pensado que era meu pai, que é enorme e ex-jogador de futebol americano, e tem uma aparência muito intimidadora. Quando o sinal ficou verde, ele acelerou novamente e, após cerca de 10 minutos, finalmente perdeu minha mãe. Ela ligou imediatamente para a polícia e eles lhe disseram que aquilo era muito suspeito e que ela provavelmente deveria deixar as perseguições para a polícia da próxima vez. Depois disso, o homem nunca mais voltou e eu comprei cortinas. Até hoje, ainda não sei quais eram as intenções dele. Eu tinha um mastim enorme, que era amigável com a maioria das pessoas, mas que me protegia muito, e isso era realmente óbvio, para todos. Eu também tinha um irmão que era um jogador de hóquei 2 vezes campeão estadual e um pai enorme. Mas a única pessoa que o intimidava era minha mãe. Ainda bem que essa perseguição acabou cedo, e não se desenvolveu para algo mais sério.